Estamos iniciando um TVC especial, entrevistando a Samira de Castro, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE. Obrigado, Samira, pelo seu tempo aí para você falar aqui para os telespectadores da TV Comunitária do Rio. Samira, eu já começo perguntando sobre o lançamento do relatório contra a violência contra os jornalistas do ano de 2022, nós estamos no início de 23, e vocês anualmente apresentam, né? Quer dizer, eu falo vocês porque eu estou entrevistando, mas eu também sou jornalista, sou filiado ao sindicato, portanto, a FENAGE, etc. Tal. A FENAGE sempre apresenta esse relatório e ele tem uma grande repercussão. Você esteve no Rio de Janeiro para fazer essa apresentação ontem, dia 25 de janeiro de 23. Obrigado aí pela sua presença e diga o que tem de novidade ou quais são as questões a ser destacadas nesse relatório. Depois a gente vai falar de outro assunto que está tomando conta aí da FENAGE, que é a taxação das grandes plataformas. Vamos primeiro tratar dessa questão da violência que implica diretamente com a discussão da democracia que todos nós participamos aí desse debate. Obrigado aí pela sua presença. Imagina, Moisés, obrigada a você, eu que agradeço o espaço, é um prazer falar com você e com todas e todos da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Bom, o relatório, ele traz dados muito contundentes de como nós, jornalistas, fizemos parte de um processo de ataque direto à democracia no ano de 2022. Nós fomos vítimas de uma tática da extrema-direita, não só no Brasil, mas mundial, de tentativa de cerceamento do exercício profissional para tentar minar um dos pilares da democracia, que é exatamente a imprensa. Nós registramos 376 casos de violência contra jornalistas no ano de 2022. Não significa que foram 376 jornalistas agredidos, porque em muitos desses episódios, mais de um profissional é atingido, geralmente uma equipe de TV, por exemplo, composta por pelo menos 2 pessoas. Né? Apesar desses 376 casos, que é um número elevado, né, para os padrões que a FENAGE acompanha desde o final dos anos 80, desde 89 nós fazemos esse levantamento, registra 54 casos a menos do que em 2021, né, uma queda de 12%. Mas essa queda ela não pode ser comemorada, Moisés, porque a gente tem um crescimento das violências, das agressões diretas aos jornalistas. E aí, quando eu falo agressões diretas, eu estou falando das ameaças, hostilizações e intimidações, que infelizmente cresceram 133%, né, de um ano para outro, e também das agressões físicas. Com 77 casos, elas cresceram, aliás, com 49 casos, elas cresceram 88%. Então, a pequena queda que nós tivemos aí de 12%, ela se deve praticamente ao fato de o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ter se mantido calado, né, ter ficado calado após o resultado das eleições ali entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Por que eu faço esse destaque, Moisés? Porque entre os tipos de violência que a FENAGE contabiliza, né, ela categoriza essa violência contra a categoria, está a descredibilização da mídia, né, da imprensa, com 87 casos. E essa categoria, ela foi inaugurada no Brasil pelo ex-presidente Bolsonaro. Né? O que é descredibilizar a mídia? É dizer que o trabalho das jornalistas e dos jornalistas não tem valor, não é correto, né? É dizer que o que a imprensa produz é lixo ou é mentira. É uma tentativa de fazer com que a narrativa, a versão do ex-presidente prevaleça sobre o trabalho daqueles e daquelas que têm por dever levar informação de interesse público à sociedade, com critério, com checagem, com ética, né? Então, tudo isso influencia na questão da liberdade de imprensa e nos ataques aos jornalistas. Além da descredibilização, que foi a principal violência, nós temos, em segundo lugar, as ameaças, hostilizações e intimidações, a censura, né, que é o terceiro tipo de maior volume, e, em quarto, as agressões físicas.
Então, assim, é fato que a gente teve uma quantidade menor de casos, porque Bolsonaro se calou e no seu discurso institucional contra a imprensa houve uma redução aí dos casos de violência. E também um pouco do enfrentamento, né? Porque quando ele desenvolve isso, houve um enfrentamento da sociedade, dos sindicatos, da FENAGE, da luta política no país, etc. Inclusive, eu queria que você analisasse aquele cercadinho ali, né? Que foi um dos locais onde teve também muita agressão a jornalista. Depois, os meios de comunicação, já estimulados pelas associações de jornalistas, deixaram de comparecerem lá naquele cercadinho, que não era o lugar para atender jornalistas, né? Quer dizer, existe um gabinete da imprensa dentro do Palácio do Planalto, como tem em todos os grandes órgãos públicos, para atender o jornalismo, para dar a importância que a imprensa tem. É isso que eu queria que você analisasse. Quais as expectativas, as perspectivas que a FENAGE vê com essa mudança governamental? Nós estamos aí há 26 dias do novo governo, né, do Lula no seu terceiro mandato. Como é que você vê essa questão da violência nesse próximo período? Bom, perfeito. Primeiro, como você bem lembrou, o cercadinho ali em frente ao Palácio da Alvorada, ele era uma forma aviltante, né, de tratar a imprensa. E chegou a certo momento a ser um local insalubre. Por quê? Porque os colegas jornalistas eram colocados lado a lado dos apoiadores de Bolsonaro que partiam para as agressões diretas. Esse cercadinho ele foi alvo de uma ação do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, mas que a Procuradoria-Geral da República não aceitou, né, não se manifestou conivente com aquela situação, na verdade, que foi denunciada pelo Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal. Como você lembrou, existe uma institucionalidade no trato com a imprensa. É necessário que o governo, dentro do seu rito, né, do que rege o que é o cargo, tem que ter um local apropriado para atender os jornalistas, de preferência que não faça distinção entre veículos, né, que não privilegie algum veículo de comunicação, mas são normas que dão uma noção da complementaridade de poderes e da civilidade entre todos. A gente não quer agradar ou desagradar presidentes e governos. Não, o trabalho da imprensa é simplesmente apurar, né, checar, reportar. E o que é que a gente espera? Nós passamos 4 anos sendo atacados pelo poder central, pelo chefe do executivo. O Bolsonaro sozinho responde por 104 casos de violência contra jornalistas em 2022. Dá 27% do total de casos. Isso não é pouco. Mas com esse discurso estigmatizante dele, ele incentivou os seus apoiadores a agredirem a imprensa. A gente espera que esse novo governo, que está com 20 e poucos dias, ele adote um discurso diferente. Qual é o discurso diferente? É de valorização do jornalismo profissional. É de apontar para a sociedade que, mesmo não gostando das notícias que são dadas, o governo tem que respeitar o trabalho da imprensa, né? O governo tem que reconhecer que a imprensa é um pilar da sociedade e não pode criminalizar e dizer que o jornalista mente simplesmente por uma notícia que o desagrade. Nós já temos uma sinalização do novo governo nesse sentido. Nos reunimos na época da transição, né, dos GTs de transição, com o GT da SECOM, do ministro Paulo Pimenta, e tivemos uma boa receptividade do ponto de vista de garantia do exercício legal da profissão, com relações em patamares civilizados entre ambos, né? Condições de dar entrevista, um protocolo para a atuação dos ministros, dos representantes do governo. Mas a gente precisa também de uma sensibilização de todo o staff do governo e principalmente dos que lidam com as forças policiais. Aí a gente está falando do Ministério da Justiça, a gente já esteve com o ministro Flávio Dino, que anunciou a criação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, e a gente espera amildar mais as conversas,
ter mais oportunidade de dialogar com esses atores sociais para que a gente acabe com essa história de jornalista estar apoiando no meio da rua. Certo, eu não posso deixar, já que você levantou uma bola aí, eu não posso deixar de perguntar. Você usou o termo que tem que apoiar o jornalismo profissional. Então, você está partindo do pressuposto que existe, obviamente, outros tipos de jornalismo. Você podia falar um pouco para os telespectadores para poder ficar mais claro o seu raciocínio? Claro, existe um jornalismo que é um jornalismo comunitário, um jornalismo feito por pessoas ali de dentro da própria comunidade, que não desmerece e não deve ser destratado, tá? Merece o mesmo respeito, o mesmo acesso às fontes oficiais e não oficiais que qualquer trabalho de jornalista profissional, né? Quando a gente fala em defesa do jornalismo profissional, porque nós estamos falando em nome da institucionalidade da FENAGE, né, que é uma federação de sindicatos de jornalistas. Mas a gente, por exemplo, compreende e defende que os comunicadores e as comunicadoras populares também sejam protegidos pelo Estado brasileiro. Eu vou citar um exemplo aqui do Rio que é muito forte. Os comunicadores e comunicadoras da Maré, eles fazem um trabalho em prol do direito daquela população de ter acesso à informação que é indispensável, que nenhum outro veículo de comunicação tradicional chega, né, para fazer. Então, assim, eles também merecem, do ponto de vista da defesa e da garantia do trabalho de informar, que sejam protegidos e que sejam acolhidos pelo Estado brasileiro. Samira, e também tem essa questão, né, da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? A liberdade de expressão ela é mais ampla, ela atinge a sociedade como um todo. E a liberdade de imprensa ela está focada na questão da liberdade de existir meios profissionais, etc. Tal. Então, essa questão da violência ela tem a ver com um desfazimento da democracia, né? A democracia, o Lula até usou uma expressão que a gente da BI está até utilizando, que é a democracia sempre, né? Então, quer dizer, eu acho que é um novo momento que a gente passa a viver. Perfeito, perfeito. Eu acho que a gente tem que buscar a sociedade, buscar dialogar com as pessoas comuns, as pessoas simples, essas que foram também agressoras de jornalistas, por não compreender qual é o nosso trabalho, qual é o nosso papel. Assim, a gente precisa ter uma sociedade que respeite a imprensa, porque é a imprensa que vai, no primeiro momento, levar o conhecimento imediato da realidade, vai fazer com que as pessoas questionem poderes, questionem empresas, questionem governos e busquem os seus direitos, busquem cidadania. Né? Então a gente precisa de mais democracia no Brasil. E essa democracia só vai ser plena se a gente tiver uma imprensa que pode exercer o seu trabalho de forma livre e de forma segura. Então é muito bem colocada a sua posição. É mais democracia que nós queremos. Isso. Samira, eu já coloquei aí que o pessoal fala aí sobre o acesso a esse relatório, a amplitude da divulgação que vocês estão fazendo, para a gente passar para um outro tema. Olha, o nosso relatório está disponível no site da FENAGE, fenage.org.br. Nele você encontra lá no site toda a série histórica de relatórios da FENAGE. Você pode baixar esses documentos, né, que são públicos, e você pode ter uma categorização, uma noção de onde essa violência acontece, porque a gente fala não só sobre os tipos de violência, quem são os principais agressores, quais são os principais tipos de mídia que foram agredidos, a violência por região, por estado, enfim, é um documento bastante completo, né, e traz um relato dos casos, como eles aconteceram, o dia, o estado, a cidade, e fica também para que a sociedade conheça e abrace, né, a nossa defesa de um jornalismo realmente seguro no Brasil. Muito bem. Samira, agora a gente queria tratar de um outro assunto que vocês também estão levantando, lançando uma campanha, eu queria que você falasse, tal, que é essa questão da taxação das grandes plataformas, né? Obviamente que as plataformas estão falando da internet, do meio virtual, etc., do avanço da tecnologia, o que isso repercutiu
na atividade jornalística e de imprensa em geral. Fale primeiro, o quê? Uma campanha que vocês estão fazendo, fale sobre isso que eu vou colocar aí na tela o banner que eu tive acesso. Então, a FENAGE, desde o finalzinho de 2019, que ela realiza uma série de estudos sobre como as plataformas digitais são taxadas no Brasil. A gente descobriu que elas são pouquíssimo taxadas e elas movimentam milhões e bilhões, e elas têm um impacto direto na atividade jornalística. Depois da popularização das redes sociais, das mídias digitais, né? Esse foi um canal que se apropriou da produção jornalística e faz uma distribuição sem pagar nem às empresas jornalísticas e nem aos jornalistas que produzem conteúdo o devido valor pelo seu serviço. Então, a FENAGE contratou tributaristas, esses tributaristas chegaram a um modelo de taxação das plataformas através de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, uma CID, que é um imposto específico que você pode dar uma determinada função para ele, ao arrecadar. Então, a FENAGE já tem um anteprojeto de lei desenhado, rascunhado, fruto de debates de 10 seminários regionais entre jornalistas do Brasil inteiro e também entre entidades que atuam no campo da defesa da liberdade de imprensa, do jornalismo, as universidades. Esse é um pré-projeto, né? Não é um projeto finalizado, porque nós ainda podemos e devemos debatê-lo com muitas entidades, como a própria ABI, para que ele chegue a ser apresentado por um parlamentar no Senado ou na Câmara e tenha o respaldo da sociedade. Com essa CID, a gente quer destinar os recursos para a criação do Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo, FUNAJOR. Esse fundo, ele teria os recursos via editais para apoiar a mídia independente alternativa, a mídia comunitária, os veículos ou arranjos produtivos jornalísticos formados por mulheres, por pessoas LGBTQIA+, por negros, indígenas e quilombolas, por jovens jornalistas, por jornalistas veteranos, enfim, uma série de oportunidades para que as pessoas que querem viver do jornalismo consigam financiar a sua atividade com dignidade, né? Nós temos hoje uma profissão precarizada, uma mídia que cada vez mais fecha redações tradicionais, acaba com postos de trabalho, né? A gente tem uma categoria empobrecida. Na maioria dos estados brasileiros, os jornalistas não ganham nem 5 salários mínimos. Então, a gente precisa precisa de financiamento público para esse jornalismo, para que a população se sinta representada, para que a gente acabe com os chamados desertos de notícias, que são aqueles municípios que não existe nenhum veículo local de cobertura. Então, Samira, esse assunto é um assunto complexo, né, e abrangente do ponto de vista, inclusive, territorial, porque essas grandes plataformas invadiram, na minha opinião, aqui, humilde opinião, eles invadiram os países, né, e destruíram, em boa parte, o financiamento dos veículos profissionais e tal, quer dizer, e eles pagam imposto? Não pagam imposto quase nenhum. Isso é a mesma coisa que a questão da uberização, etc. Então, essa articulação é internacional ou é só no Brasil? Essa articulação é internacional. Nós atendemos a um chamado da Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJ, que, preocupada com o declínio da atividade jornalística no mundo, lançou um desafio às suas afiliadas no mundo inteiro. Apresentem projetos de taxação das plataformas para a gente salvar o jornalismo, porque se a gente compreende que a informação é um direito, a gente não pode ter pudor, não pode ter vergonha de defender o financiamento público para a produção jornalística. Então, assim, já existem iniciativas na Austrália, mas é um projeto completamente diferente do Brasil, é um código de barganha em que as próprias plataformas negociam com os grandes veículos, né, e esse dinheiro não tem chegado nos pequenos, né, e o Brasil é considerado a ponta de lança para um projeto desse como referência na América Latina. Então, a FIJ
tem depositado aqui no Brasil muita expectativa de que a gente consiga avançar nessa pauta no Congresso Nacional. Agora, para isso, a gente precisa do apoio da ABI, do apoio da Abrage, do apoio da AJOR, do apoio do Barão de Tararé, do apoio de todas essas entidades, né, da Associação dos Professores de Jornalismo. Por quê? Porque a gente tem que garantir nossos empregos, a gente tem que garantir que a circulação da informação jornalística prevaleça sem a tutela obscura dessas plataformas, né? A gente está falando de financiamento, mas essas plataformas também, elas concentram o debate público, como você disse, elas faturam bilhões, trilhões, mais até do que países, né? E são a arena onde o debate público hoje acontece. Agora, como acontece? A gente não sabe quais são os critérios que elas adotam para distribuir conteúdo, né? A gente sabe que elas lucram com o discurso de ódio porque viraliza, né? A gente sabe que elas lucram porque elas vendem os nossos dados e vendem a publicidade direcionada. E foi exatamente isso que matou o modelo tradicional de financiamento baseado nos anúncios, né, que a gente tinha no rádio, no jornal e na televisão. Muito bem, Samira. Nós estamos caminhando para o final. Eu até entrei aqui, Federação Internacional de Jornalista, para mostrar o site, você falar um pouco aí, dei de cara com a Assange. Aí, obviamente que a federação está fazendo uma campanha, a Federação Internacional, acho que os sindicatos aqui também, a ABI, etc. Tal, a gente poderia falar um pouco, já que a gente falou de violência contra jornalistas, há uma violência incrível, né, sobre o Julio Assange, que está preso sem nenhuma punição, ele não foi punido por nada, né? Quer dizer, e estão querendo levar ele para os Estados Unidos, levar ele para os Estados Unidos. Eu vou apresentar aí o site da federação, aí você comenta isso, que depois eu tenho uma última pergunta para te fazer. É isso mesmo. A FIGE, ela tem abraçado essa causa do Assange, porque ela é um gravíssimo atentado à liberdade de imprensa. Não é só nos Estados Unidos, onde querem levar o Assange e mantê-lo preso, não é só na Inglaterra, onde ele está hoje confinado. É um caso de violação mundial à liberdade de imprensa, porque criminaliza a atividade jornalística. O que o Assange fez? Ele teve acesso a documentos exclusivos que mostravam a interferência dos Estados Unidos nas guerras no Iraque, no Afeganistão, e ele publicizou esses documentos para que a população do mundo inteiro soubesse o que acontecia, né? Os maus tratos, as situações absurdas. Então, ao abrir um precedente para que o Assange seja extraditado para os Estados Unidos e seja julgado em centenas de processos de uma lei norte-americana extremamente antiga, a gente abre um precedente mundial para criminalizar o jornalismo, os jornalistas, as fontes, quebrar-se o sigilo de fontes e uma série de situações que colocariam a atividade jornalística em risco no mundo inteiro. Ok, então mostramos aí o site irj.org, que é o site da Federação Internacional de Jornalistas. Você que está nos assistindo pode saber sobre essa campanha de taxação das grandes plataformas e outras notícias sobre o jornalismo mundialmente, e especificamente o caso que Samira falou agora, que é a questão do Assange. Liberdade para o Assange. Samira, eu queria terminar aí a nossa entrevista, você falando sobre, não podia deixar de perguntar, né, quer dizer, os eventos que ocorreram aí no dia 8 de janeiro em Brasília, e os enfrentamentos que foram feitos a partir daquela baderna toda, vandalismo, tem gente que fala até em terrorismo, etc. Realmente eu entendo que explodir um tanque de querosene de avião é uma atitude terrorista. O conjunto das outras, não há uma unidade no discurso sobre isso, mas que houve vandalismo, que houve quebra-quebra, que invasão dos poderes da República num domingo, certo? E ontem ficaram claras imagens que a Polícia Militar do DF
simplesmente liberou, né, a passagem daquelas pessoas para agressões aos poderes. Como é que a FENAGE se posicionou e se posiciona sobre esse episódio aí? Você tem 1 minuto e meio para a gente encerrar e estou muito grato pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, novamente, assim, a FENAGE monitorou naquele dia, junto com o sindicato do DF, o que foi uma forma da extrema-direita de atentar, sim, contra os poderes constituídos no Brasil. Foi uma espécie de nosso Capitólio, né, nossa invasão do Capitólio aqui, a brasileira. E muitos jornalistas, pelo menos 17 colegas, foram agredidos e de uma forma muito violenta naquele domingo. Então, a gente espera que o governo federal localize os financiadores, os organizadores, os participantes e também localize as pessoas que agrediram jornalistas e que elas sejam punidas. Não pode ficar impune esse crime para não passar para a sociedade a certeza de que não acontece nada com quem perpetra golpe contra a democracia e contra quem bate em jornalista. Então, é fundamental que o ministro da Justiça, que a segurança de Brasília, né, que agora vai acabar a intervenção federal, que resolva essa situação e que aponte para a sociedade para que a gente veja todos esses responsáveis punidos. Olha, Samira, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez na tela da TV Comunitária do Rio, canal 6 da operadora de TV por assinatura Claro, antiga NET. E se você quiser falar mais alguma coisa, se dirigir aos jornalistas em geral, porque você sabe, nós estamos no Rio de Janeiro, no município do Rio, mas estamos na plataforma por streaming para o mundo todo, para o planeta, né, e para todo o Brasil. Fique à vontade, muito obrigado e felicidades para você e para a atuação da FENAGE. Obrigada, Moisés, mais uma vez pelo espaço. Eu queria agradecer ao pessoal da TV Comunitária do Rio de Janeiro e dizer que o jornalismo ele é cada vez mais necessário para a sociedade. Então, defendam o jornalismo, defendam os jornalistas. Por mais que você não goste da linha editorial de um veículo, mas é você quem sai prejudicado quando um jornalista deixa de dar uma notícia. Então, vamos todos às ruas, vamos todos no dia a dia defender a atividade jornalística e defender a nossa democracia. É democracia sempre e mais democracia. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer também a Carmen, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro, que escreveu: Moisés, e aí, ó, nós estamos com 2 campanhas, vamos chamar a Samira e tal para dar uma entrevista. Obrigado, Carmen, um beijo no seu coração. Tchau, Samira, tchau, telespectadores, até um próximo TVC Rio especial. Tchau, gente, um abraço.